Paramos neste momento, nesta oportunidade, para dar continuidade à meditação da Palavra de Deus e queremos, assim, com a graça e permissão divina, continuar meditando na Palavra do Senhor. Estamos no livro de Números, capítulo 16, e desta feita queremos ler a Palavra do Senhor do versículo 43 até o 49. Vamos ler este texto bíblico para orientação espiritual das nossas vidas. Diz a Palavra de Deus: E vieram, pois, Moisés e Arão para ter a tenda da congregação. Perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levanta-te vós, do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, foram fora os que morreram por causa de Corá. Glória a Deus. Está aí, meus amados, a leitura da Palavra de Deus. E eu quero, com a graça e bondade de Deus, compartilhar com todos vocês. Eu sei que quando lemos um texto bíblico desta forma, não é bom de se ouvir, de se dar glória, porque é uma passagem onde Deus se irou, onde Deus castigou, onde morreu pessoas. E quando vemos esses textos na Bíblia, eles não são muito familiares, e principalmente nos dias que estamos vivendo. Mas como já disse, tem que se amar as Escrituras. Tudo que está escrito é para advertência, é para ensino, é para preparo meu e seu. Porque, ou aceitando ou não aceitando, se entrar pelo caminho adverso, vai sofrer da mesma forma. Hoje estamos vivendo uns dias onde as pessoas só querem se aproximar de Jesus para receber do pão material, curas, e só porque Jesus é amor, misericórdia, compassivo, longânimo, paciente, esquece que Jesus, ele é justiça, e esquece que Jesus é justiça. Observe no último versículo, onde lemos, que diz: E esses foram os que morreram por causa de Corá. Ora, era Corá, Datã
e Abirão. Mas por que chama Corá atenção? Dobre a sua atenção. Corá foi o maior responsável por toda a rebelião que se levantou naqueles dias contra Moisés e contra Deus. Eu já disse em algumas oportunidades da parte de Deus que Deus não bate nas folhas. Deus não é que nem o ser humano investigador que sai investigando e às vezes pode até injustiçar alguém. Deus ele vai no endereço certo. Aqui o endereço foi Corá. Foi o maior causador daquela rebelião. Primeira coisa que a Bíblia revela é que Corá era um homem que tinha habilidade e tinha possibilidade de ser um cabeça em Israel, ou ser um representante de Israel. Mas por causa da insatisfação, por causa de querer se submeter do orgulho e não dar glória a Deus por Moisés, caiu e com ele aquela congregação. Eu disse em algumas reflexões que Deus não fala com mortos. Ora, Deus não fala com mortos. E eu estou me referindo a mortos espiritual. Por quê? Observe, no mundo visível que vivamos, as pessoas veem os milagres, as pessoas sendo curadas, Deus se manifestando, mas espiritualmente elas não entendem a voz de Jesus e nem conhecem Jesus. Eu te pergunto, por que Jesus não quer se revelar a elas, a dar-se conhecer, ou porque elas não estão em condição de ouvir a voz de Cristo? Porque elas não estão em condição, porque elas estão mortas espiritualmente. Eu sei que alguém pode questionar isso daqui, que você questiona ou que não questiona, não vai mudar, porque eu estou lecionado pelo Espírito da Verdade, que é o guia dentro das Escrituras. Ele nos orienta com verdade e justiça. Então, ele estava, Arão, orientado por Moisés, para fazer um sacrifício, uma expiação, porque Deus estava irado por causa da rebelião de Corá, de Datã e Abirão. E quem perdeu? Quem se uniu a Corá? Por isso que a Bíblia diz: diz com quem tu anda, e eu direi quem tu és. Diz com quem tu anda, e eu direi quem tu és. Eles resolveram ficar do lado de Corá, foram para a sepultura. Observe o tanto que morreram. 14.700 pessoas. Foram os que morreram por causa da rebelião de um homem. Observe como o pecado causa um estrago grave. Observe como o pecado, e principalmente o pecado de rebelião, causa uma causa grave. Diz que tem muitas pessoas que estão no seio da congregação enfermas por causa de pecado. Não morrem literalmente, fisicamente, mas estão sofrendo. E eu não tenho dúvida que a Bíblia revela isso. Eu não vou sair apontando as pessoas sem Deus me revelar, mas eu tenho convicção que tem pessoas que sofrem no meio da congregação por causa de pecado oculto, escondido diante dos olhos do pastor e do seu irmão, porque diante de Jesus não fica nada oculto, escondido. Ele é quem revela o que está oculto, manifesta neste mundo. Então tenhamos cuidado, porque eu preciso saber com quem eu ando, com quem eu converso, com quem eu estou nesta vida tendo comunhão, para que eu não incorra também no mesmo pecado de Corã e dos rebeldes. Eu preciso
tu mais